Meus irmãos, bom dia a vocês, a paz do Senhor. Espero que esteja bem você e sua família. Hoje no nosso devocional nós vamos estar meditando em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 3, onde Paulo escreve assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a palavra-chave desse versículo é o homem natural. Nós estamos vivendo uma época onde as coisas espirituais, as coisas de Deus, o mundo espiritual, tem se tornado algo natural para algumas pessoas. As pessoas deixaram de crer no espiritual de Deus, nos mistérios de Deus. Nós somos de uma igreja Assembleia de Deus, de um movimento pentecostal, onde nós cremos no batismo do Espírito Santo, onde nós cremos nos dons de língua, variedades de língua, onde nós cremos nas manifestações visíveis de Deus. Mas infelizmente no nosso meio pentecostal, nós temos vivido uma época de esfriamento espiritual no coração de nossos irmãos. Nossos irmãos têm se tornado esse homem natural, onde ele não crê no espiritual de Deus, no sobrenatural de Deus, onde ele não crê mais nas manifestações de Deus, onde ele não crê mais na atuação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo pode falar não somente por meio da palavra, mas por meio da profecia, por meio da revelação, por meio de sonhos, onde o Espírito Santo pode falar. E o Espírito Santo, quando se manifesta, de maneira nenhuma ele se manifestará contra os preceitos das Escrituras e nem vai bater de frente. Ele vai estar respaldado na Santa Palavra. Mas infelizmente, espiritual, os irmãos não têm mais crido na manifestação do Espírito Santo. E muitas vezes ele, não é nem que ele não crê mais, há alguns que até creem na manifestação do Espírito Santo, mas têm se tornado pessoas naturais. Têm tratado o Evangelho, a Palavra de Deus, tem tratado as coisas de Deus como um homem natural, frio espiritualmente. Ele não sente mais a alegria da salvação em seu coração. Ele não sente mais o prazer de estar em uma congregação, de estar em comunhão com a igreja, de ir ao culto. Ele não sente mais a alegria do Espírito Santo em seu coração. Ele tem se tornado frio, natural, em um meio, em uma sociedade, em uma cultura onde nós estamos vivendo, onde o que vale é o prazer imediato, onde o que vale é a satisfação imediata. Ele não quer mais esperar, ele não quer mais pagar o preço pela presença de Deus, mas ele quer ir ao culto e quer sentir a presença de Deus como se fosse um estralar de dedo na vida. E nós sabemos que não é assim. Para nós sentirmos Deus em um culto, é necessário que nós vivamos Deus no nosso dia a dia, lendo a palavra dele, meditando nas Escrituras, separando o tempo para oração, para a leitura da Bíblia, separando o tempo para se dedicar espiritualmente, para quando chegar ao culto, sentirmos a presença de Deus, todos juntos ali unidos e misturados no povo de Deus. Assim nós vamos sentir a presença de Deus. Nós não podemos esfriar espiritualmente e permanecer frio. Já aconteceu épocas em minha vida em que eu esfriei espiritualmente. Estava triste, estava começando a observar e olhar os erros dentro da igreja, e existe, começando a observar os homens, o ministério que ali tem, observar os erros que eu via presente e que, de fato, o pastor da igreja não fazia nada, mas empurrava com a barriga, deixava para lá, não se resolvia, não tomava uma posição, e de fato isso existe. Mas nós devemos ter maturidade espiritual, e isso eu aprendi ao longo do tempo, em separar as coisas,
que dentro da igreja, ali não é um lugar de perfeição, não é o céu, ali é um hospital. Ali é um ambiente onde pessoas estão feridas e vão ser tratadas. Alguns vão ser tratadas, mas não vai ser mudada. Ali existe o trigo e o joio. É um ambiente onde nós não podemos exigir perfeição daqueles que estão presentes, porque nem existe perfeição de nós mesmos. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado para não se esfriar espiritualmente, não passar a observar a igreja, essa igreja local, essa igreja visível que tem um CNPJ. Nós não podemos observar ela, que tem um nome, é uma denominação, senão nós vamos se esfriar espiritualmente. E só quem tem a perder é nós. Que você guarde isso em seu coração. Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais, o Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Se lembra quando você era um homem espiritual? Quando você buscava Deus, quando você se dedicava na obra de Deus, na oração, na palavra, no jejum, era um homem espiritual, era um homem que cria nas manifestações de Deus. E de uma hora para outra você foi se esfriando aos poucos, deixou de ser um homem espiritual, deixou de ser um homem ligado com os céus, deixou de ser um homem que buscava a Deus e agora passou a ser um homem natural, crítico das coisas de Deus. Se sobe o obreiro ao púlpito para pregar, ele critica a maneira como prega, a maneira como expôs a palavra, a maneira como se comportou, critica a performance da pessoa em si, em cima de um púlpito. Ele virou um crítico. Isso é perigoso para a vida espiritual do crente. Que nós venhamos a ter este cuidado em nossas vidas. A frieza espiritual é uma realidade para todos nós. Não escapa ninguém, nem pastor presidente, nem o obreiro mais simples que tem dentro da igreja. Não escapa nenhum de nós se nós não tomarmos cuidado. E você venha tomar esse cuidado, que você possa guardar essa palavra. Eu espero você amanhã, no devocional de amanhã. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Jesus, eu te apresento o teu servo e tua serva, Senhor, que estão frios espiritualmente, Deus. O Senhor conhece, meu Pai, o coração de cada um. O Senhor conhece o desejo, Jesus, que está lá dentro, a vontade de te servir. Mas, infelizmente, Jesus, ele tem caído na armadilha do diabo. Tem se tornado um homem, Jesus, frio, natural, não crê nas coisas espirituais, Senhor. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Jesus, de teu servo. O Senhor trabalha de várias formas. Que o Senhor Jesus possa trabalhar no coração de nossos irmãos que estão frios, abatidos, tristes e desanimados, Senhor. Meu Deus, que eles possam focar tão somente em Ti, que é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, o consumador da nossa fé. Jesus, que o Senhor fale com teus servos, não somente neste devocional, mas no dia de hoje. Confirma esta palavra em seus corações. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço tudo isso com fé. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã. A paz do Senhor.